Show de bola. Olá, pessoal. Segundo bloco aqui de aula, né? Nós estamos falando da evolução constitucional e nós paramos aqui aí voltamos para analisar o poder executivo, beleza? Como é que era o poder executivo durante a Constituição de 1824? Estamos analisando aqui o poder executivo, certo? Poder executivo, o dono do cofre, quem tem a chave, né? Primeira coisa que a gente vai dizer aqui, ó, no poder executivo, é que o presidente, mas na realidade não era o presidente, o monarca, o rei, Dom Pedro I, ele tanto era chefe de Estado, como ele era chefe do governo. Ele tanto representava o país lá fora, como administrava o país aqui dentro, certo? Então, ele unificava as duas funções. Nosso sistema era o quê? Era uma monarquia presidencialista, né? Presidencialismo é onde o chefe de Estado, ele tem as duas funções. Tanto a de chefe de Estado, como a de chefe de governo é concentrado em uma só pessoa. Isso é o regime presidencialista. Não significa que tem um presidente no poder. O regime de governo, né, presidencialista se contrapõe ao parlamentarismo. No parlamentarismo, nós temos duas pessoas exercendo a função executiva, que é o chefe de Estado, que pode ser um presidente da República, ou pode ser um monarca, um rei, né? E tem o primeiro-ministro. O primeiro-ministro cuida da execução dos serviços públicos dentro do país, dentro do Estado, e o chefe de Estado, que é o rei ou o presidente, representa o Brasil, representa o Estado, no caso o Brasil aqui era Dom Pedro I que representava, externamente, em algumas funções específicas, certo? Então, só para dizer, o sistema de governo aqui era presidencialista. Então, assim, o rei tinha essas duas funções, que fique bem claro. Que aí com a nomenclatura a galera confunde porque tem a questão do nosso chefe do executivo ser presidente. Ou seja, aqui, no segundo reinado, né, que é Dom Pedro II, nós vamos mudar. Então, nós iniciamos com o sistema de governo presidencialista. Quando chegar no segundo reinado, vai mudar. Vai ser parlamentarismo. No parlamentarismo, é que estou dizendo, o primeiro-ministro tem que ter a confiança do parlamento, no caso dos deputados. Então, quando chegou 1931, que tem 7 de abril de 1931, 1800, quer dizer, 1831, o que vai acontecer? Renúncia. Abdicação do trono, ele abre mão. Abdicação do trono. Certo? Então, Dom Pedro I vai abdicar o trono. E aí o sistema de governo, o regime de governo vai mudar. O que vai acontecer? Vai ser implantado nessa época, quando Dom Pedro II assume o poder, vai ser implantado o parlamentarismo. Parlamentarismo. Certo? Isso aqui é a primeira experiência do Brasil no parlamentarismo. Só tivemos duas. Só duas. Aqui, no segundo reinado, Dom Pedro I, e lá na década de 60, quando os militares receosos do João Goulart voltar a assumir o poder, também o Congresso estabeleceu o parlamentarismo. Então, só adiantando esse dado para vocês. Mas vamos lá. Certo. Esse parlamentarismo aqui, que foi implantado no segundo reinado, certo? No segundo reinado, era chamado pela população brasileira de parlamentarismo às avessas. Por que o parlamentarismo às avessas?
Porque é o seguinte, no parlamentarismo normal, tradicional, os congressistas, né, os membros do Poder Legislativo escolhem uma pessoa como primeiro-ministro, né? Escolhe o primeiro-ministro, eles votam, fazem uma votação, escolhe o primeiro-ministro, certo? Aqui era o contrário. Aqui no Brasil, o Dom Pedro II escolhia o primeiro-ministro, ele escolhia, o chefe do executivo escolhia, e o primeiro-ministro escolhia os demais ministros, certo? Então, por isso, parlamentarismo às avessas. Em vez do parlamento, dos deputados, votarem o nome de uma pessoa, eles escolheram o nome da pessoa, não. Quem escolhia era o presidente, o monarca, né? Quem escolhia era o monarca. O monarca escolhia, Dom Pedro II escolhia, a partir dali ele escolhia os demais ministros, né? Os demais ministros, que ia ajudar na administração do país. Só que, e qual era a participação dos deputados? Só que a partir dali, a partir daquela escolha, aquele primeiro-ministro teria que ter a confiança do parlamento. Senão ele caía. Certo? Então, era um parlamentarismo, era um sistema parlamentarista, mas um parlamentarismo às avessas, como foi explicado. Por isso o nome às avessas. Porque quem escolhia o primeiro-ministro era... Eita, meu irmão, deu um nó agora. Carro do álcool. Agora já era, viu? Ele ficou com álcool. Agora, pessoal, vamos analisar aqui o Poder Judiciário, né, de 1824. Poder Judiciário. Poder Judiciário aqui. Poder Judiciário. Bem rapidinho. Aí o pincel está melhor, viu? Poder Judiciário. Poder Judiciário. Duas composições, certo? Não, hoje nós temos judiciário que é composto por quê? Por juízes. Não, na época lá não era não. Juízes, composto por juízes e jurados. Certo? Juízes e jurados. Juízes e jurados. Jurado é uma pessoa que vem do povo, que é nomeado, né? É nomeado, é feita uma eleição, ele passa a ter aquela função e ela é temporária. Os juízes aqui, eles tinham vitaliciedade. Os juízes, esses aqui, tinham vitaliciedade. Vitaliciedade. Pronto. Esses aqui tinham vitaliciedade. Mas eles não tinham as mesmas garantias que os juízes hoje os nossos juízes têm, nossos magistrados têm. Por quê? Eles poderiam ser suspensos por queixa feita ao imperador. Então, uma pessoa se sentiu ferida de alguma forma pelo julgamento de um juiz, ele fazia uma reclamação ao imperador e o imperador poderia suspender aquele juiz. E eles poderiam ser o quê? Movidos. Certo? Hoje, a movimentação de um juiz de uma instância, de uma comarca, que é chamada de instância, para outra instância, é promoção. Fazendo um paralelo hoje, é promoção, né? Você faz o primeiro concurso ali, vai para o interior do estado e quando você vai subindo, você vai sendo promovido na carreira até chegar numa comarca da capital. Só que nessa época, não. Eles podiam ser movidos. Então, assim, ó, vitaliciedades, eles tinham, eram vitalícios.
só perdia o cargo por sentença. Não tem um processo administrativo para demissão. Mas, em compensação, eles poderiam ser suspensos e poderiam ser movidos. Certo? Existia nas províncias, certo? A justiça de segundo grau nas províncias. Certo? Então, a justiça de segundo grau nas províncias eram chamadas relações. Relações era o quê? A justiça de segundo grau nas províncias. Nas províncias. Então, juiz de primeiro grau não se conformou com a decisão do juiz de primeiro grau, você poderia recorrer para as relações, que era a justiça de segundo grau nas províncias. E se você não ficar satisfeito, você poderia recorrer para onde? Para o Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal de Justiça. Supremo, não é Supremo Tribunal Federal. Supremo Tribunal de Justiça, que depois vai virar Supremo Tribunal Federal. Certo? Supremo Tribunal de Justiça. Só que tá tudo bonitinho até agora, né? Falei do Legislativo, falei do Executivo, falei do Judiciário. Só que a Constituição de 1824, ela não respeitou, isso aqui cai em prova, não respeitou a teoria de Montesquieu, da separação dos poderes. Certo? Que eram 3. Executivo, Legislativo e Judiciário. Através das ideias e da influência de Benjamin Constant é um cara super influente na formação e na elaboração dessa primeira Constituição do Brasil. Então, através da influência desse cara foi criado esse poder aqui, pessoal. Um quarto poder. É a única Constituição que tem um quarto poder. Certo? Que é o poder moderador. Poder moderador. É a principal diferença aqui. Poder moderador. Poder moderador. O poder moderador, ele era um instrumento de estabilidade do governo. Então, assim, tinha questões específicas. A principal função dele era fazer essa harmonia, essa coordenação entre os outros poderes. Como Benjamin Constant falava, né, que é o idealizador desse poder, eu vou até botar o nome dele aqui, eu acho importante, vou botar o nome dele aqui. Benjamin Constant. O nome é francês. Então, pronto. Então, esse foi o idealizador do poder moderador. Ele dizia o quê? Que o poder moderador é a chave de toda a organização política. Certo? Ou seja, a função dele era dar estabilidade ao governo, era coordenar as funções dos outros poderes. Então, algumas competências aqui. Algumas competências do governo através do poder moderador. Zelar pela manutenção da independência, equilíbrio e harmonia entre os poderes. Certo? Zelar pela independência, equilíbrio e harmonia entre os poderes. Então, o poder moderador era o poder que nomeava os senadores, certo? Era o poder que, se tivesse algum conflito entre o poder executivo e o poder legislativo, seria usado o poder moderador. E era competência exclusiva do imperador. Só o imperador poderia fazer uso desse poder, certo? Ele vai ser extinto na Constituição de 1891, que é a Constituição da República,
ele não se mantém, certo? Ele já é abolido. O poder moderador. Vamos lá. Moderador. Eu já falei aqui, né? Tem outro ponto aqui que eu anotei. Já falei que a ideologia dominante foi o liberalismo, era uma Constituição liberal, certo? Apesar dessa questão do poder moderador, né? Mas era uma Constituição liberal, influenciada pela Constituição americana de 1976 e a francesa de 1700. A americana de 1776 e a francesa de 1789. O rol de direitos, pessoal, que é outro aspecto a ser analisado na Constituição, é a Declaração de Direitos. A Declaração de Direito, quais são as liberdades que ela trazem para o cidadão. A Declaração de Direito, ela fica... Declaração de Direito. Aqui na Constituição de 1824, a Declaração de Direitos. A Declaração de Direitos, certo? São os direitos dos cidadãos. Ela fixou, aqui ela trouxe direitos civis, certo? Direitos civis e direitos políticos. Certo? Como eu falei, os direitos políticos aqui, o cidadão poderia votar, mas não era todo mundo que votava, certo? Era um voto censitário, então só quem tinha uma determinada renda poderia votar, certo? E o direito civil aqui, ele trouxe a garantia da propriedade, né, principalmente dos direitos ligados à propriedade, ligado à segurança, mas praticamente os direitos civis se limitaram aos direitos de primeira geração, certo? É ali um pedido de abstenção do Estado em relação aos direitos do cidadão, já que era uma Constituição de ideologia liberal, certo? Direito social, direito de segunda dimensão, de segunda geração, a gente só vai encontrar na Constituição de 1834, certo? Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais aqui para vocês, para falar. Assim, algumas insurreições que nós tivemos ao longo do Império, ao longo da vigência da Constituição de 1824. Nós vamos ter a cabanagem no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, sabinada na Bahia, balaiada no Maranhão, Revolução Praieira no Pernambuco. Eu não adentrei a nenhumas, né? Muita dessa aqui era o quê? Era contestando o imperador, principalmente no Rio Grande do Sul, era um movimento já tentando implantar um novo regime, contestando o regime político implantado, mas que não tiveram sucesso, né? Foram todas, vamos dizer que sanadas pela força do imperador mesmo. E aí vamos chegar, como é que está aí? Qual o tempo aí, Eric? 19? Então aqui nós vamos chegar na Constituição de 1891. Constituição de 1981. Então, vamos falar aqui dos aspectos introdutórios que levaram à chegada dessa Constituição. O ano que
que o livro, eu adoto aqui o Pedro Lenza, né, o autor, a obra dele, que ele diz que inicia a queda da monarquia em 1860. Inicia 1860, inicia o quê? O enfraquecimento. Enfraquecimento da monarquia. Isso vai durar até a queda, né? Até a queda dela. Nós tivemos, que levaram a esse enfraquecimento, nós tivemos a Guerra do Paraguai, certo? O enfraquecimento da monarquia. Guerra do Paraguai. Do Paraguai. Então nós vamos ter aqui o exército, os militares brasileiros lutando na Guerra do Paraguai, só que eles são vitoriosos na Guerra do Paraguai, só que quando eles chegam no Brasil, eles se deparam com um ostracismo político. Eles não têm força no governo brasileiro, no Império, não têm um reconhecimento, é cortado verbas para o Exército, é cortado o baixo efetivo, né, cortado, não tem uma renovação, e o Exército passa a contestar o regime que está posto, certo? Então essa é a participação dos militares. Guerra do Paraguai, 1868, e o descontentamento pela situação deles. Outro fator que nós vamos ter é a insatisfação da classe política brasileira, né, com o regime monárquico. Então, em 69, nós vamos ter dois manifestos, né? Em 69 e 70. Nós vamos ter aqui o manifesto do Centro Liberal, que é o quê? É um grupo político que faz um manifesto, publica um manifesto, apontando os erros, apontando os defeitos, apontando a insatisfação, mostrando a sua insatisfação para com o regime monárquico. Nós vamos também ter o manifesto, aqui foi 1869. Aqui nós vamos ter o manifesto republicano. 1870. Manifesto republicano. Mesma coisa. É outro grupo político que também manifesta a sua insatisfação com o sistema monárquico, com a monarquia. Prosseguindo mais no tempo aqui, em 1974, nós vamos ter uma disputa. A disputa entre quê? Entre a igreja, e a monarquia. Igreja e a monarquia. Nesse tempo aqui, pessoal, o imperador, ele podia entrar nos assuntos da igreja. Ou seja, nós tínhamos um chamado beneplácito régido, que era o quê? O rei, os documentos da igreja, para poder valer aqui no Brasil, tinha que ter um aval do imperador. Quando tinha nomeação de cargos dentro da igreja, o imperador poderia intervir. Nós tínhamos também o chamado recurso à coroa. Qualquer processo dentro da igreja que levasse à punição de algum membro da igreja poderia ser recorrido para o imperador.
Então, essa disputa, essa situação vai ser abalada. E aí, a monarquia também vai perder uma de suas bases de sustentação, que era a igreja. A classe política, eu já falei, os militares e a igreja. E, juntando tudo isso, nós vamos chegar no dia 15 de novembro, né? O decreto republicano do dia 1º de novembro de 89 instala no Brasil o governo provisório, certo? Que é o quê? É a queda da monarquia, certo? É a queda da monarquia. Os militares derrubam a monarquia. Então, juntado toda essa insatisfação e perdendo a sua base de sustentação, cai a monarquia e pelo decreto republicano. Aqui nós já vamos começar a iniciar e falar número 01, de que 15 de novembro de 1889. Aqui marca a queda do Império. Esse decreto aqui, a título de curiosidade, ele foi redigido por Rui Barbosa, considerado por muito o maior jurista brasileiro. Rui Barbosa. Certo? Só curiosidade. Com relação à sede do governo, nós não tivemos tanta mudança. Porque a sede do governo, ela passou a ser o quê? A sede do governo, ela continuou, na realidade, no Rio de Janeiro, então não teve mudança, né? Continua o município neutro. Então, os militares chegam ao poder, certo? Marechal Deodoro da Fonseca, né? E os demais militares chegam ao poder e mudam o regime. Se mudou o regime, se afastou o rei, afastou a Constituição de 24, nós vamos precisar de uma nova Constituição. Certo? E aí é o que nós vamos ter. Certo? No dia 24 de fevereiro de 1891 é promulgada uma nova Constituição. 24 de fevereiro. 24 de fevereiro. Opa, tô ficando doido. Fevereiro. 1891. A nova Constituição, viu? Uma nova Constituição Federal. E aí a gente vai dar um intervalo agora, né? Tá chegando aqui o final do nosso bloco, segundo bloco, e a gente volta falando das características da Constituição de 1891. O que ela trouxe de inovação, qual era o tipo de governo e como é que foi extinto o poder moderador, não foi extinto, essas coisas que nós vamos falar no próximo bloco, terceiro bloco. Obrigado.